Cara, de longe o Vasco é o maior freguês da história do Corinthians. E eu não falo nem apenas pelo histórico geral, tá? E se fosse só pelo histórico geral também já seria o suficiente. O Corinthians tem 56 vitórias, enquanto o Vasco tem apenas 36. Mas a freguesia do Vasco pro Corinthians vai muito além do histórico geral. Num dos principais títulos da história do Corinthians, que é a Libertadores de 2012, o Vasco está lá. Foi eliminado nas quartas de finais e uma das maiores, se não a maior defesa do Cássio pelo Corinthians foi nesse jogo contra o Vasco. O Vasco também é um time que costuma reviver o Corinthians em momentos que o Corinthians não está bem. Exemplo disso é o Brasileirão de 2023. No primeiro turno o Corinthians já estava brigando contra o rebaixamento e fez 3 pontos em cima do Vasco. Depois no segundo turno, o jogo que o Corinthians se livrou do rebaixamento também foi contra o Vasco. No Brasileirão de 2024, naquela arrancada de 9 vitórias seguidas, uma dessas vitórias foi contra o Vasco. Então tanto para se livrar do rebaixamento como para a classificação para a Libertadores, ganhar do Vasco foi essencial. O único gol de mão da história do Corinthians foi contra o Vasco. Perdi a linha, desculpa. E fora que o Vasco não ganha do Corinthians em São Paulo desde 2007. São 18 anos sem ganhar do Corinthians em São Paulo. Pra vocês terem uma ideia de o quão extenso é esse período que o Vasco não ganha do Corinthians em São Paulo, a última vez que o Vasco venceu o Corinthians fora de casa, o Vasco nunca tinha sido rebaixado no Campeonato Brasileiro. E agora em 2025 o Vasco já acumula 4 rebaixamentos no Campeonato Brasileiro. Só de falar isso já dá pra saber que faz muito tempo mesmo que o Vasco não ganha do Corinthians fora de casa. Porque pro Vasco nunca ter sido rebaixado é porque faz muito tempo, de verdade.